evento muito importante, um evento musical e cultural. É o Carnaval de Veneza, um carnaval completamente diferente dos outros carnavais. O carnaval foi criado pelas populações das cidades, pelo povo. É uma festa popular, mas o Carnaval de Veneza é diferente. Ele foi criado pela aristocracia, dedicadas assim, os dias dedicados ao prazer dos sentidos. E ele foi instituído em Veneza no ano de 1094. Esse final do século XII foi de muita importância em Veneza. Foi no mesmo ano consagrada a Basílica de São Marcos. As gôndolas começaram a fazer parte, né, do visual da cidade, e o carnaval foi instituído pelo Doge. Era uma festa na qual os homens vestiam a baúta, que era uma capa até os pés, uma máscara branca e com um dispositivo colocado que, quando eles falavam, alterava o timbre de sua voz. As mulheres usavam a moreta, que era uma máscara de veludo preta, fiada a partir de um botão, e esse botão colocado na boca das mulheres, daí elas não podiam falar. O disfarce estava completo. E eram os dias que antecediam a Quaresma. A partir dos anos de 1200 e pouco, foi organizado que seria um dia antes do início da Quaresma. Foi sempre um grande sucesso nesses séculos o Carnaval de Veneza, porque era um momento em que os nobres, todo mundo disfarçado, os nobres se mesclavam com a população, ninguém sabia quem era quem, mas foi observado uma coisa: quando eles começaram a fazer mais dias antes do começo da Quaresma, porque o índice de adultérios subiu violentamente. Quando em 1797 Napoleão invadiu a Itália e chegou em Veneza, ele modificou muitas coisas na cidade e, entre elas, ele extinguiu o carnaval. No ano seguinte, vieram os austríacos, que dominaram até o século XIX toda aquela região ali da Itália, e também não deixaram que o carnaval acontecesse. Então foram mais ou menos mais de 200 anos que o Carnaval de Veneza ficou ausente. Ele só foi oficializado em 1980. E hoje o Carnaval de Veneza é um evento importantíssimo, porque acontece com brincadeiras, jogos nas ruas e nos salões dos palácios, dos grandes hotéis, os grandes bailes, a fantasia, e o que se cantam? Trechos de óperas de Verdi, tarantelas, músicas italianas. O Carnaval de Veneza é muito italiano. Como os compositores e cantores de todos os tempos homenagearam Veneza, e não foi diferente com Paganini. Paganini homenageou essa cidade que ele tanto amava com uma composição para violino acompanhada de orquestra de violinos. O Carnaval de Veneza, de Paganini. Ele quis homenagear Veneza também sob o aspecto dela ter sido um importante centro de luthiers. O luthier é o artesão que constrói e reforma e conserta instrumentos de cordas. Paganini, que foi um revolucionário na técnica de violino, juntou todas essas suas ideias e características para homenagear Veneza. O Carnaval de Veneza é de dificílima execução. Paganini compôs própria para ele, para ele se apresentar nos recitais, nos concertos pela Europa. Nele ele coloca todas as técnicas de violino,
execução de violino complexas e dificílimas que na época só o Paganini tocava. Mas hoje nós temos o Paganini do século XXI, David Garrett, esse violinista alemão que toca num belíssimo Stradivarius e vai tocar para nós, e eu peço que vocês prestem atenção no desfile de técnicas de violino maravilhosamente interpretado. Não vai ser em Veneza, mas vai ser em Milão, num concerto ao ar livre na Praça do Duomo.